Saudações, Estóifilos. Eu sou Ursan, o guardião da tua sombra. Você não chegou aqui por acaso. Prepare-se para atravessar o véu e ouvir o que poucos ousam escutar. O guia estoico que vai mudar sua vida para sempre. Transformação irreversível da mente e do espírito. Por vezes, é em silêncio que se travam as batalhas mais intensas. Guerras invisíveis que acontecem por dentro. Na mente, no corpo, na alma. Feridas antigas. Vozes que ecoam desde a infância. Frustrações, decepções. Traumas nunca curados. Tudo isso se acumula, formando uma tempestade silenciosa que nos acompanha mesmo quando sorrimos por fora. E, no entanto, é exatamente aí, nesse território caótico e sombrio, que mora a possibilidade de transformação. É nesse abismo que os antigos estoicos nos convidam a entrar, não para sermos engolidos por ele, mas para emergir de lá mais fortes, mais sábios, mais inteiros. O estoicismo não é uma teoria fria para ser estudada em livros empoeirados. Ele é, acima de tudo, um chamado à prática, à coragem de olhar para dentro, enfrentar os próprios monstros e escolher a sabedoria ao invés da reatividade. Os maiores filósofos dessa escola, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, não escreveram tratados para impressionar ninguém. Suas palavras foram escritas em meio à dor, à perda, à responsabilidade, ao sofrimento humano. E é por isso que suas ideias ainda ecoam com tanta força hoje. Eles entenderam o que muitos de nós ainda estamos descobrindo, que a mente é o campo de batalha mais importante e que conquistar a si mesmo é a vitória mais nobre que alguém pode alcançar. Talvez você esteja cansado de repetir padrões, de explodir por pequenas coisas, de sabotar suas próprias conquistas, de sentir que algo dentro de você ainda está preso ao passado. Talvez você tenha tentado de tudo: terapia, livros, vídeos, técnicas de produtividade, promessas de mudança no início do ano, mas algo ainda não virou, algo ainda te puxa para trás. E se eu te dissesse que essa virada está mais próxima do que você imagina, que você não precisa de mais informação, mas de transformação, e que essa transformação começa com a decisão de parar de fugir e começar a treinar a sua mente? O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o que acontece fora de nós, mas temos poder absoluto sobre como reagimos. Parece simples, mas não é, porque reagir de forma nobre, com equilíbrio e força interior, exige treino, exige disciplina, exige sacrifício, exige renúncia e, acima de tudo, exige coragem. Coragem para parar de se vitimizar, para parar de culpar o mundo, os pais, os outros, o governo, o destino. Coragem para assumir a responsabilidade radical pela sua vida, porque no fim, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Importa o que você decide fazer a partir de agora. E essa decisão está nas suas mãos. O mundo lá fora é um campo minado. Vai haver injustiça, vai haver traição, vai haver rejeição, vai haver fracassos, mas nada disso precisa destruir você. Se você aprender a cultivar uma mente inabalável, uma mente treinada, focada, lúcida, forte, não fria, mas forte, uma mente que sente tudo, mas não se rende a nada. Essa força não se constrói do dia para a noite. Ela se constrói como um guerreiro estoico constrói seu caráter, dia após dia, enfrentando a si mesmo. E esse enfrentamento começa com um olhar honesto para dentro. Quantas vezes você mentiu para si mesmo só para evitar a dor de encarar a verdade? Quantas vezes você se escondeu atrás da raiva, da impaciência, da procrastinação, da distração? Quantas vezes você usou o celular, a comida, o trabalho, as redes sociais, os relacionamentos, qualquer coisa, para não ter que ouvir o que o silêncio da sua alma estava tentando dizer? Não há cura sem escuta, e não há escuta sem coragem. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha o poder do mundo em suas mãos, mas ainda assim, todos os dias, escrevia para si mesmo como um aprendiz. Relembrava seus princípios, revisava seus erros, reforçava seu compromisso com a virtude. Ele sabia que o maior inimigo não estava no campo de batalha, estava dentro dele. E se um imperador podia admitir sua vulnerabilidade, por que nós não faríamos o mesmo? Esse é o ponto de partida de toda verdadeira transformação. Admitir que há algo que precisa mudar. Não como quem se julga,
mas como quem decide se libertar. E a libertação começa quando você abandona a ilusão de que está tudo bem, quando para de fingir que não dói, que não te afeta, que você já superou. Não, você ainda não superou. E tudo bem. O que não está tudo bem é continuar fugindo. O estoicismo nos convida a parar de fugir, a parar de resistir à dor e, paradoxalmente, a abraçá-la. Não porque sejamos masoquistas, mas porque sabemos que a dor contém códigos. Ela revela as áreas onde ainda somos frágeis, onde ainda estamos presos, onde ainda precisamos crescer. Quando Epicteto disse que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, ele não estava negando a dor. Ele estava apontando uma saída, uma chave, um portal. Ele estava dizendo: você pode mudar a forma como interpreta o que te aconteceu, e mudando isso, muda tudo. Quantas vezes você reviveu o mesmo trauma em sua mente, como se fosse um filme repetido? Quantas vezes se condenou, se culpou, se sabotou por algo que aconteceu há anos? A mente, quando não é treinada, se torna um instrumento de tortura. Mas, quando é educada, se torna uma espada afiada, capaz de cortar as amarras do passado. A mente inabalável não é uma mente sem emoções. É uma mente que aprendeu a usar as emoções como bússola, não como prisão. É uma mente que chora quando precisa, mas que não se entrega à vitimização. Que sente medo, mas que não paralisa. Que sente raiva, mas que não destrói, que sente dor, mas que transforma essa dor em propósito. Essa mente é construída todos os dias, com pequenas escolhas, escolhas que parecem insignificantes, mas que somadas criam um destino. A escolha de não reclamar, de agradecer, de respirar fundo antes de reagir, de escutar antes de falar, de dizer não quando necessário, de respeitar seus próprios limites, de dormir mais cedo, de levantar quando prometeu para si mesmo que levantaria, de não se trair, de não abandonar o que importa por gratificações momentâneas, de olhar nos olhos dos seus demônios e dizer: vocês não mandam mais aqui. Talvez você esteja se perguntando: mas por onde eu começo? Comece assumindo o controle do que você pode controlar: seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes, sua disciplina, sua rotina. Comece simplificando, organizando, limpando o terreno da mente, desapegando de pensamentos inúteis, cortando os excessos, silenciando o ruído. Depois, escolha um princípio estoico por dia e viva por ele. Não só leia, pratique. Se hoje você decidir viver com coragem, faça tudo com coragem. Se amanhã for autodisciplina, honre sua palavra. Se for aceitação, entregue o que está fora do seu controle. Cada dia, um tijolo, e em breve você terá construído uma fortaleza interna que ninguém poderá derrubar. Lembre-se, não se trata de ser perfeito, trata-se de ser verdadeiro. E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Você tem dentro de si uma força que ainda não conhece completamente, uma capacidade de resiliência, de foco, de superação, que só será ativada quando você parar de negociar com a sua própria fraqueza e começar a agir como o guerreiro que você nasceu para ser. Respire fundo, não corra, não se cobre, mas não pare, continue. O mundo não vai facilitar o seu caminho. E tudo bem, o estoico não espera facilidades. Ele se fortalece justamente porque sabe que o caos existe, que a dor existe, que a vida, muitas vezes, vai ser injusta, mas mesmo diante da injustiça, ele escolhe a virtude, ele escolhe a grandeza, ele escolhe a liberdade interior, que ninguém pode tirar. Essa é a essência da mente inabalável. Ela não depende das circunstâncias para estar em paz. Ela constrói a própria paz. Não é uma paz romântica, cheia de incenso e frases de efeito. É uma paz que vem do enfrentamento, do autoquestionamento, da honestidade brutal. É uma paz forjada no fogo da dor, mas que se transforma em sabedoria. Sêneca dizia: quanto mais difícil o combate, maior a glória da vitória. E talvez você esteja agora no meio do seu combate mais difícil. Talvez tenha dúvidas, medo, angústia. Talvez esteja carregando uma dor antiga, uma perda, um luto, um sentimento de fracasso. E tudo isso pode parecer grande demais para suportar. Mas você não está aqui por acaso. Você está aqui porque há dentro de você algo que ainda quer crescer, que ainda quer se libertar, que ainda acredita que é possível. E é possível. É possível transformar a dor em força, o trauma em sabedoria, a raiva em clareza,
o medo em coragem, a dúvida em disciplina, mas você precisa escolher isso todos os dias, mesmo quando ninguém estiver vendo, especialmente quando ninguém estiver vendo, porque é no silêncio da disciplina que nascem os grandes resultados, é no anonimato da constância que a alma se fortalece. Você não precisa que os outros te validem. Você precisa se respeitar. Você precisa saber que está cumprindo seu dever consigo mesmo. Você precisa se tornar alguém de quem você se orgulhe. Não porque é perfeito, mas porque é comprometido, honesto, leal a si mesmo. E quando você começa a viver assim, algo muda. Você para de buscar fora o que só pode encontrar dentro. Você para de esperar que o mundo te compreenda. Você passa a compreender a si mesmo. Você para de correr atrás de aplausos e começa a correr atrás da verdade. E isso, meu amigo, minha amiga, é libertador, porque a verdade pode ser dura no começo, mas ela sempre cura, ela sempre realinha, ela sempre aponta o caminho. Quantas vezes você buscou atalhos? Quantas vezes quis uma fórmula mágica? Quantas vezes pensou que precisava de mais técnicas, mais conteúdo, mais estratégias, quando na verdade o que faltava era silêncio? Escuta, coragem de se encarar. O estoicismo não oferece fórmulas fáceis, mas oferece uma trilha, um norte, um modo de viver que honra a vida, que honra o tempo, que honra o ser humano em sua plenitude. Com dor, com dúvida, com angústia, com tudo, mas também com força, com superação, com consciência, com transcendência. Essa filosofia não quer te tornar um robô sem sentimentos. Ela quer te tornar alguém capaz de sentir tudo. E mesmo assim escolher a razão. Alguém que sente o mundo inteiro, mas que não se desestabiliza por qualquer coisa, que sabe quem é, mesmo quando todos ao redor se perdem. Esse é o verdadeiro poder. E se você chegou até aqui, lendo estas palavras, isso significa que esse poder já está começando a despertar dentro de você. Talvez ainda esteja tímido, talvez ainda frágil, mas ele está aí e agora depende de você cultivá-lo. Respire, honre esse momento e comprometa-se. Não com promessas vazias, mas com uma decisão profunda, a decisão de não ser mais escravo das emoções desgovernadas, a decisão de não ser mais refém do passado, a decisão de parar de reagir como uma criança ferida e começar a responder como um adulto consciente, um ser humano inteiro. Essa decisão vai te custar, vai te pedir sacrifícios, vai te afastar de algumas pessoas, vai te forçar a encarar vazios que você preferia ignorar, mas também vai te devolver algo que não tem preço. Sua liberdade interior. Imagine viver com essa liberdade, com esse equilíbrio, com essa lucidez. Imagine acordar todos os dias com propósito, encarar os desafios com serenidade, lidar com críticas sem se destruir, amar sem se anular, trabalhar sem se escravizar, viver sem se perder. E isso é possível, mas não é dado, é conquistado. E essa conquista começa agora. Neste momento, com essa escolha, a escolha de ser estoico, de cultivar a mente inabalável, de se tornar um exemplo vivo de superação. Se esse conteúdo está te tocando, te desafiando, te provocando, já sabe o que fazer. Curta este vídeo, comente aqui embaixo qual trecho mais te impactou e compartilhe com alguém que também precisa despertar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque essa jornada está só começando. Cada decisão que você toma está moldando a pessoa que você está se tornando. Não são os grandes eventos, os grandes momentos de clímax que definem quem você é. São os pequenos gestos, as pequenas escolhas, o modo como você se levanta da cama, o modo como responde a uma provocação, o modo como trata alguém que não pode te oferecer nada em troca. A filosofia estoica é construída nesses detalhes, porque é nos detalhes que o seu caráter é revelado. Um estoico não espera que os outros sejam justos para agir com justiça. Ele age com justiça porque é o certo, porque é parte da sua essência. E talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo. Ser ético num mundo que premia os espertos. Ser honesto num tempo de máscaras. Ser profundo num tempo de superficialidade. Ser calmo num tempo de reatividade. Ser inteiro num tempo de fragmentos. Mas é justamente por isso que vale a pena. Porque, ao fazer isso, você se torna raro. E tudo que é raro tem valor. Você vai perceber ao longo do caminho que a mente inabalável não significa frieza, significa presença, significa responsabilidade emocional,
significa não despejar sua dor nos outros, não descontar sua frustração em quem não tem culpa. Significa, acima de tudo, ter a coragem de ser inteiro, mesmo quando ser inteiro é difícil. E isso nos leva a uma questão essencial: como superar traumas. A filosofia estoica não usa essa linguagem moderna de trauma como fazemos hoje, mas ela oferece caminhos práticos para lidar com dores antigas. Primeiro, ela nos ensina que nada que é externo tem poder sobre a nossa alma sem o nosso consentimento. Isso é poderoso, porque muitas vezes carregamos o trauma como se fosse parte de quem somos, e esquecemos que somos mais do que isso. Você não é o que te aconteceu, você é o que você faz com o que te aconteceu. Essa é uma das ideias mais transformadoras do estoicismo, e ela não nega a dor, não ignora a história, mas devolve a você o protagonismo, e isso muda tudo. Quando você assume esse lugar, você começa a olhar para as suas feridas de outro modo. Você começa a ver que aquela dor antiga te deu profundidade, que aquela perda te ensinou sobre o que é essencial, que aquele fracasso te forçou a crescer, que aquele abandono te mostrou onde você precisava aprender a se amar. E quando você entende isso, você para de pedir que o mundo te compense. Você para de viver como vítima. Você assume o leme da sua própria vida e começa, de fato, a escrever uma nova história. Essa nova história vai exigir de você uma vigilância constante sobre os seus pensamentos, porque a mente mente. Ela vai te dizer que você não é capaz, que você não merece, que você sempre vai ser assim, que você nunca vai conseguir. E é aí que entra a disciplina estoica. Todos os dias, olhar para esses pensamentos e desafiá-los. Não com ódio, mas com firmeza, como um mestre que ensina um aprendiz rebelde. Você diz: eu sei que você está com medo, mas nós vamos seguir mesmo assim. Eu sei que dói, mas a dor não vai me paralisar. Eu sei que há dúvidas, mas a minha ação é maior que as dúvidas. Esse diálogo interno muda tudo, porque ele transforma você em seu próprio aliado. E quando você se torna seu aliado, e não mais seu sabotador, o mundo inteiro se transforma, porque agora você está construindo a partir de dentro. Você está alinhado consigo mesmo. E essa coerência é o que mais falta nas pessoas hoje. Muita gente diz uma coisa, mas faz outra. Muita gente promete, mas não cumpre. Muita gente parece forte, mas desmorona diante do primeiro conflito. O estoico não é perfeito, mas ele é coerente. Ele busca a integridade. Ele sabe que a maior vitória não é sobre os outros, é sobre si mesmo, sobre suas paixões, seus impulsos, seus desejos desordenados. E isso exige vigilância, exige esforço, exige atenção, mas também dá uma sensação de domínio interior que nenhuma outra conquista externa pode oferecer. Pense nisso. Do que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta ter poder, dinheiro, status e viver escravo do medo, da ansiedade, da raiva, da inveja? A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é não ser dominado por aquilo que nos escraviza. E isso inclui os traumas. Por isso, para superar de verdade, é preciso parar de romantizar a dor, parar de usá-la como muleta, parar de se definir por ela e começar a agir. A ação cura, a constância transforma, a coragem liberta. Você pode escolher agora, neste exato momento, recomeçar, mesmo que já tenha tentado antes, mesmo que tenha falhado antes, mesmo que ainda haja medo. Você pode e deve. O estoicismo vai caminhar com você nesse processo. Ele vai ser seu guia, seu mapa, sua espada e seu escudo. Mas quem caminha é você. A jornada estoica é, no fundo, uma jornada de retorno a si mesmo. Um retorno àquilo que é essencial, verdadeiro, eterno. E nesse retorno você descobre que a serenidade não é a ausência de dor, mas a presença firme da alma diante da dor. Descobre que a paz não está do lado de fora, mas na ordem interior. Descobre que a força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Você pode viver essa filosofia todos os dias, acordar e se perguntar: o que está sob meu controle hoje? E se dedicar a isso com clareza, com coragem, com entrega. Você pode começar a cortar da sua vida aquilo que te tira do eixo, as distrações inúteis, os conflitos desnecessários, as pessoas que te afastam do que realmente importa. Você pode, pouco a pouco, construir um espaço interno onde reina a calma, e não a confusão, a firmeza, e não a dúvida, a lucidez, e não o caos. Vai levar tempo.
Vai, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. A única pergunta que importa é: você vai continuar se sabotando ou vai finalmente se reconstruir? Cada instante é uma chance de recomeço. E o recomeço não é romântico, não é bonito, é duro, às vezes solitário, quase sempre silencioso, mas é poderoso, porque é verdadeiro. Muitos vão duvidar, muitos vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo, mas se você estiver firme na sua direção, nada disso vai te parar, porque dentro de você algo já despertou, algo já mudou, e esse despertar é irreversível. O que você está buscando não está lá fora, não está em livros sagrados, em gurus, em retiros caros. Está em você, está na sua forma de pensar, de agir, de escolher, está no seu modo de lidar com os dias ruins, com os fracassos, com os momentos de crise. É fácil ser virtuoso quando tudo vai bem. O teste real da filosofia e da vida é quando tudo parece desmoronar. E é nesses momentos que o estoico se levanta mais firme, não porque ele não sente, mas porque ele sente, acolhe, compreende e segue. Sempre segue. E se, em algum momento, a dor vier forte demais, lembre-se, ela também vai passar. Tudo passa. A única coisa que fica é o que você se torna no processo. O estoicismo nos chama a uma vida de propósito. Uma vida simples, mas não superficial. Uma vida forte, mas não rígida. Uma vida sábia, mas não arrogante. Uma vida de presença, de atenção, de amor pela verdade, de coragem para viver conforme os próprios princípios. Mesmo quando ninguém está vendo, a vida vai continuar te testando. E isso é bom, porque cada prova é uma chance de crescer, de evoluir, de se lapidar. O ferro só se torna forte quando passa pelo fogo. E você também. Cada obstáculo, cada rejeição, cada dor, todos podem ser usados como combustível para a sua transformação. E quando você entende isso, você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso quer me ensinar? Essa mudança de perspectiva muda tudo. De vítima você se torna autor. De prisioneiro, você se torna livre. De alguém que reage, você se torna alguém que escolhe. E no fim das contas, é sobre isso. Escolha. Escolha ser firme quando tudo pede desistência. Escolha ser gentil quando tudo pede raiva. Escolha o silêncio quando tudo pede grito. Escolha a paz quando tudo pede guerra. A vida é feita dessas escolhas. E, se você escolher trilhar o caminho estoico, prepare-se para caminhar leve, mas profundo. Firme, mas com compaixão. Incansável, mas com serenidade. Você vai errar, você vai cair, mas vai levantar mais sábio, porque o estoico não busca perfeição, busca evolução. E esse é o convite final que te faço. Evolua, todos os dias. Um pouco, uma respiração de cada vez, um pensamento limpo de cada vez, um ato virtuoso de cada vez. Se você chegou até aqui, você já é diferente. Você já está se tornando o seu melhor eu. Não pare, continue, persista. E lembre-se, a verdadeira liberdade está em viver em paz com a própria consciência. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar. A filosofia estoica pode transformar não apenas sua mente, mas toda a sua vida. E aí, estoífilo, gostou do que ouviu? Inscreva-se no canal e ative o sino. Curta, comente e até o próximo vídeo. Nos vemos onde os fracos não pisam.